Finalmente estamos começando a segunda temporada dos fatos reais de American Horror Story. Desta vez, vamos focar nas histórias de American Horror Story Asylum. I'm doing a story on your bakery. I have an appointment with Sister Jude. Look at you, Miss Lana Banana. Just remember, if you look in the face of evil, evil's gonna look right back at you. Seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história de Lana Winters, também conhecida na vida real como Nellie Bly. Uma coisa que eu fiquei muito chocado é que, de fato, a história da Lana Winters é real e é muito pior do que a da Lana mesmo. Eu fiquei muito tocado porque ela foi uma mulher muito corajosa. Ela foi uma mulher incrível. E aí, se você quer acompanhar essa história e muitas outras, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu estou preparando vídeos incríveis sobre todas as temporadas de American Horror Story. Estou preparando também alguns vídeos sobre os deuses, principalmente focando em American Gods e Smite. Então, se você quer acessar todos eles, se inscreve e clica aqui no card para acessar os vídeos que já foram feitos sobre American Horror Story Murder House. Elizabeth Cochran Seaman, também conhecida como Nellie Bly, nasceu no dia 5 de maio de 1964. Ela nasceu no distrito de Cotton Mills, que era um pequeno pedacinho perto da cidade de Pittsburgh, que hoje em dia faz parte oficialmente da cidade de Pittsburgh. Muito jovem, ela teve que tomar conta da própria casa. O pai dela faleceu muito cedo. Uma coisa muito legal que eu achei na história dela é que o pai dela nasceu no condado de Derry, que é o condado onde o Pennywise ataca as pessoas. Se você não sabia disso, clica aqui que tem várias outras informações sobre o Pennywise, por exemplo, que a criatura é fêmea, né, gente? Então, tipo assim, eu achei muito legal. O pai dela nasceu em Derry e se mudou. Só que, infelizmente, o pai dela faleceu muito cedo e deixou a família na responsabilidade da mãe, e a Nellie era a irmã mais velha. Então, desde muito jovem, ela teve que trabalhar e peitar a casa para poder cuidar dos irmãos dela. Para vocês terem uma ideia, naquela época, para uma mulher se casar, ela precisava pedir permissão para o pai ou para o marido. O homem era sempre a linha de frente de uma casa. Então, se não havia um homem, era muito mais difícil sustentar uma casa. Então, ela precisou se mudar e ela foi embora para Pittsburgh. Quando ela chegou em Pittsburgh, ela leu um jornal com uma manchete hiper machista. Prestem bem atenção no nome da manchete. What's girl a good for? As mulheres são boas pra quê? A Nellie leu que naquela época ela ainda não tinha criado o pseudônimo, e aí ela criou o pseudônimo Nellie Bly e respondeu a manchete direitinho pro editor com uma carta massacrando a manchete. O editor, por incrível que pareça, ficou chocado. Ele publicou a carta dela no jornal e solicitou que ela se apresentasse. Então pensa em você, pega um desses extremistas políticos e aí ele faz uma manchete hipermachista, você vai lá e responde e fala assim, vem cá. Ela chegou e falou, então, eu sou Elizabeth, e aí, de qual que é? Gente, é uma coragem muito à frente do tempo dela. O que ela não imaginava era que o editor estava completamente apaixonado pela forma com que ela escrevia. E ele falou, e aí, você quer escrever a coluna no meu lugar? Então, provavelmente era uma pessoa que só estava entediada e descontou tudo nas mulheres. Por quê? Quando a Nellie surge, ele já fala, pega aí, fica aí com o job aí, fica aí, faz aí. E aí a Nellie começa a escrever para o jornal. O primeiro artigo dela se chamou The Girl Puzzle, e ela focou principalmente nos direitos das mulheres. Ela fez artigos incríveis durante a carreira dela. Só que aos poucos, os homens começaram a enviar ela um pouquinho para aquele lugar ali, vai lá, escreve sobre moda, jardinagem, música, teatro. E ela ficou completamente entediada e decidiu ir embora. Ela foi embora para a cidade de Nova York. Logo que chegou, ela foi contratada pelo jornal New York World. Como boa Nellie que ela era, você acha que ela ficou quieta? Lógico que não. Como jornalista, ela já estava numa posição muito confortável para ela. Nellie Bly era um pseudônimo muito conhecido dela. Então, a partir do momento que ela saía do jornal, ela tinha total liberdade de desapegar de quem ela era. Então, o que acontece? Isso dá... Ninguém sabia quem era a Nellie Bly de fato. Como era o rosto dessa pessoa. Não existia redes sociais, gente. Tudo era comunicado via jornal.
Aí o que ela fez? Tramou um plano. Ela leu no jornal que um asilo específico para mulheres estava colocando as pacientes em situações absurdas. Gente, ela leu 2 linhas e falou, vou entrar lá. O que ela fez? Ela armou um plano junto com o editor. O editor falou assim, olha, se você entrar no asilo e fazer uma reportagem, eu consigo te tirar lá de dentro. O que você acha? Você quer se passar por louca? De acordo com o diário da Nellie Bly, que vocês podem conferir aqui na descrição, eu deixei ele para vocês em PDF, a Nellie Bly planejou entrar dentro do manicômio, coletar material e sair de lá. Pouco tempo depois, uma das pessoas que trabalhava como repórter junto com ela chega no asilo, entrega a Nellie como se ela fosse uma parente louca dele, e eles internam ela lá. Quando ela chega, a primeira situação que ela se depara, o asilo tinha capacidade para 800 pessoas. Tinha 1.600 mulheres naquele lugar. Ela disse que o esgoto era a céu aberto, assim. Não tinha comida todos os dias. Para vocês terem ideia, nos dias que tinham comida, era janta e aí eles tinham pouquíssimas opções no cardápio. Pão velho, que era doado de qualquer lugar que viesse. Carne podre. Frutas podres ou um mingau ralo. Elas só tinham comida suficiente para jantar. Como o lugar contemplava 800 pessoas e lá dentro tinha 1.600 pessoas, a maior parte delas dormia no chão. Todas lá eram torturadas pelos funcionários. Eles afogavam elas, colocavam a cabeça dela dentro d'água e a maior parte delas foi abusada sexualmente por eles. Então vocês pensam, aquelas mulheres não estavam só numa situação absurda, aquela situação toda, para vocês terem ideia, elas só tomavam banho uma vez por semana, tiravam as roupas de todas elas e jogavam um jato d'água, então não era nem um banho decente. E aquelas pessoas eram tão insanas que eles ainda abusavam dessas pessoas. Nos sanatórios, antigamente, eles não colocavam só pessoas que eram loucas. Se você chegava em um outro país e não conseguia falar o idioma, sanatório, amor. Se o seu pai chegava e falava assim, olha, eu não tenho condição de cuidar de você, sanatório. Então, tipo assim, grande parte das mulheres que estavam lá dentro não eram loucas. Os asilos naquela época, que em inglês se chama asylum, naquela época não serviam só pra isso não, era um lugar de encostar gente, era um lugar de ia lá, jogando a galera. Tanto que as fotos daquela época são bizarras. De acordo com os relatos da própria Nellie, é enlouquecedor para qualquer pessoa. Se você ficasse 2 meses lá dentro, o plano dela era ficar 10 dias. Mas, exatamente como acontece com a Lana, quando eles descobrem que ela tá lá dentro, eles não conseguem tirar ela de lá. Ela fica 10 dias e o advogado entra e fala, então, ela não é louca, ela é fulana e eu estou tirando ela daí. O médico não deu alta e falou, ela é louca sim. E no fim das contas, ela não ficou 10 dias. Inclusive, antes de fazer esse vídeo pra vocês, eu vi todo o material sobre ela que tinha disponível aqui no YouTube. Muita gente fala que ela saiu com 10 dias. 10 dias uma ova. Teve manchetes no próprio jornal. Ela ficou presa lá, foram mais de 2 meses inteiros de tormento dentro daquele lugar. E aí você pensa, ela saiu de lá louca pra caramba, né? Lógico que não, jovem. Quando ela saiu de lá, ela conseguiu denunciar tudo aquilo. Ela foi quem revolucionou todos os manicômios do país, no caso nos Estados Unidos. E aquilo refletiu no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem como exemplo Barbacena, que foi um lugar para encostar gente e foi muito bizarro. Eu tô tentando planejar um material muito legal sobre Barbacena para vocês, mas assim, a Nellie Bly, ela é uma personalidade muito poderosa nos Estados Unidos. Ela ficou muito famosa naquela época e ela decidiu reproduzir uma viagem muito legal, que é Júlio Verne escreveu alguns livros. 20 Léguas Submarinas, A Ilha Perdida. E aí ele escreveu Volta ao Mundo em 80 Dias. A Nellie Bly, mulher, falou assim, sou mulher, mano, eu vou lá, vou fazer isso em menos dia. Pois ela fez. Ela deu a volta ao mundo em 72 dias. Ela fez em menos tempo do que o personagem Phileas Fogg, que fez em 80 dias. Então, no mundo fictício, a Nellie Bly pegou e falou, eu vou fazer muito melhor. A Nellie Bly, a partir daquele momento, ela sempre lutou politicamente. Ela ficou até o fim da vida dela lutando pelos direitos das mulheres e direitos dos trabalhadores. Ela foi pioneira para conseguirem o voto das mulheres nos Estados Unidos. Então, assim, gente, eu quis trazer essa história para vocês primeiro, sobre American Horror Story Asylum, porque, gente, me desculpa, ela é uma heroína. Você tem noção que ela fez isso em 1800?
Gente, o que a gente não consegue fazer aqui nos anos 2000? Né? A gente tá vivendo aqui o século XXI, tá o apocalipse. Então, assim, não é uma pandemiazinha que deve abater a gente. A gente tem muita capacidade de lutar, de reinventar. A Nelly, uma mulher que não tinha voz, ela entrou num lugar e revolucionou uma estrutura inteira. Usem ela como inspiração para a vida de vocês. Eu me inspiro muito, eu acho que ela é uma mulher de garra. É uma mulher como todas as outras, né, gente? Porque mulher é uma coisa para ser venerada. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo que a gente tem vídeos novos todos os dias aqui no Nerdoterapia, porque assim, você não sabia que precisava de uma nerdoterapia até fazer nerdoterapia. Eu sou Cal Olive, o seu nerdoterapeuta. Até a próxima! Beijo.